Bom dia, irmãos. Que bom estarmos mais uma vez reunidos para adorarmos o nome do nosso Deus. Como os irmãos estão percebendo, nós já estamos transmitindo, a partir de hoje, o culto do nosso templo, mas estamos um número bastante reduzido hoje, apenas algumas pessoas do grupo de música, eu, pastor Norton e o ministro Ezequias. Mas a partir do próximo domingo, dia 2 de agosto, nós já estaremos retornando aos nossos cultos presenciais. Nos horários costumeiros, 9h45 pela manhã, 18h30 à noite. Os irmãos que quiserem participar conosco deverão, a partir de terça-feira, dia 28, fazer as suas inscrições através dos telefones 31 98 51 50 e pelo WhatsApp 99152 7789. São os números da secretaria. Você deve dar o seu nome e também escolher o culto que você vai participar. A nossa ideia é que os irmãos participem apenas de um dos cultos para que mais pessoas possam participar juntamente conosco. O número será bastante reduzido, cerca de 13% da nossa capacidade. Apenas 60 pessoas poderão estar conosco aqui. Os irmãos devem vir de máscara e participarem durante todo o culto de máscaras. Devem evitar também aglomerações antes ou depois do culto. As contribuições devem continuar sendo depositadas na conta bancária, mas os irmãos que preferirem trazer suas ofertas e seus dízimos nos cultos presenciais também poderão fazê-lo. Nós teremos o nosso momento de culto, de entregar nosso dízimo e nossa oferta também durante o culto. As demais programações da igreja continuarão de forma virtual. Às terças-feiras, o Ministério, a MCM, no dia, às 15h30, o culto de oração às 19h30 na quarta-feira, as programações dos casais nas sextas-feiras às 20 horas, os dos jovens no sábado também às 20 horas. E alguns pequenos grupos também se reúnem durante a semana de forma virtual. Neste mês de julho, estamos celebrando missões estaduais e até a próxima sexta-feira, dia 31, estaremos recebendo a sua contribuição para missões estaduais. E nós ouviremos agora o prelúdio, então eu peço que você feche seus olhos, agradeça a Deus por mais essa oportunidade de adorá-lo, agradeça a Deus por mais um dia de vida e que você permita o Espírito Santo do Senhor falar ao seu coração nesta manhã. Deus os abençoe.
Pai querido e amado, te damos graças por estarmos em Tua presença nesta manhã. Louvamos o Teu nome pelas maravilhas que o Senhor já tem feito em nossas vidas. Recebe a nossa adoração, que o nosso culto te seja agradável, que Teu Espírito Santo toque em nossos corações e nos faça entender a Tua palavra, que será ministrada logo mais. Oramos assim gratos no nome de Jesus. Amém.
Disse Davi no Salmo 29, atribuam ao Senhor, ó seres celestiais, atribuam ao Senhor glória e força, atribuam ao Senhor a glória que o seu nome merece, adorem o Senhor no esplendor do seu santuário. A voz do Senhor ressoa sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Senhor troveja sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestosa. A voz do Senhor quebra os cedros, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como bezerro, o Sirion como novilho selvagem. A voz do Senhor corta os céus com raios flamejantes. A voz do Senhor faz tremer o deserto, o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor retorce os carvalhos e despe as florestas. E no seu templo todos clamam, glória. O Senhor assentou-se soberano sobre o dilúvio. O Senhor reina soberano para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor dá a seu povo a bênção da paz. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Bem-aventurado que está, firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Que teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Ouve, ó Deus, nossa oração ao Ti, Senhor. Sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Bem-aventurado que está, firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Que teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Ouve, ó Deus, nossa oração ao Ti, Senhor. Sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora.
conosco a cada dia, ó Deus, a cada momento, ó Pai. Te agradecemos, ó Deus, por cada membro dessa igreja, ó Deus, por cada dizimista, por cada ofertante, ó Deus. Te agradecemos, ó Deus, por aqueles que têm feito as suas ofertas, ó Deus, através dos meios eletrônicos, ó Pai, através de depósitos, através de transferências, ó Deus. Que o Senhor continue, ó Deus, manifestando, ó Deus, a cada um, ó Deus, a sua fidelidade, ó Deus. Esteja também, ó Deus, com aquelas pessoas que não estão conseguindo, ó Deus, contribuir nesses momentos, ó Deus. Que o Senhor esteja, ó Deus, que o Senhor continue, ó Deus, providenciando sustento, ó Deus, o seu cuidado a todos eles, ó Pai. Tudo isso, ó Pai, nós te agradecemos, ó Pai, em nome de seu Santo Filho Jesus. Amém. Amém. Os irmãos que trouxeram alguma oferta, ou de si mesmos, ou então de alguém que estão sendo intermediários desta oferta, estejam à vontade neste momento de culto. É natural que, servindo um Deus poderoso e amoroso como o nosso, que nós entreguemos nossa vida e nossos bens para o cumprimento da sua vontade. Amém. Em cada dia, Senhor, te buscar, cada momento teu nome louvar, meu pensamento cativo levar, tudo, ó Cristo, pra ti. A minha vida e tudo que sou é teu, Senhor, eu te dou. Tudo que tenho, talentos e bens, são teus, Senhor, os tens. Cada palavra que eu venha dizer, todas as coisas que eu possa fazer, sejam repletas de glória ao teu ser. Tudo, ó Cristo, pra ti. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Amado Deus, louvamos o teu nome porque tu és bom e derramas as tuas misericórdias sobre nós. Louvamos o teu nome, Senhor, pela restauração dos amados por quem temos orado. Louvamos o teu nome pelo conforto que tens dado aos nossos queridos, e são tantos eles, que têm perdido seus entes queridos por causa deste vírus, mas que estão conformados e confortados pelo Espírito do Senhor. Nós louvamos o teu nome pela igreja que temos.
Louvamos o teu nome pelas igrejas sobre a face da terra que continuam pregando a palavra, pregando a verdade. Pedimos a tua bênção sobre seus líderes, todos eles, a fim de que, com muita dedicação, cumpram a missão e que, de fato, tu multipliques os seus dons, a fim de que eles sejam cada vez mais eficientes. Nós louvamos o teu nome pela fidelidade dos irmãos que têm mantido os serviços desta igreja, não apenas com orações, mas também com suas ofertas sempre voluntárias. Louvamos o teu nome pela internet à nossa disposição. Muitas vezes, Senhor, temos pensado como seria a nossa vida e como seriam os serviços da igreja sem este maravilhoso recurso da comunicação. Mas ajuda-nos, Senhor, para que usemos a internet sempre para o bem. Louvamos o teu nome pela liderança da nossa igreja, pelos irmãos que mantêm os seus serviços e seus ministérios. Pedimos que eles dêem saúde e que eles estejam em segurança para continuarem os seus afazeres, sempre esperançosos de dias melhores, porque tu és o Deus da esperança. Abençoa, dirige nossos passos, conforta aqueles que estão sofrendo agora, conforta especialmente os abatidos de espírito por causa desta experiência tão amarga. Que eles sejam confortados pelo Senhor. Assim oramos, no nome poderoso de Jesus. Amém. Que privilégio nosso de continuar estudando a Palavra de Deus e agora voltando a gravar o nosso culto aqui do ambiente costumeiro para nós, o Salão de Cultos da Primeira Igreja Batista de Manaus. O texto para esta manhã é o conhecidíssimo texto de Paulo aos de Corinto,
E eu começo a leitura a partir do capítulo 12, verso 31 desta primeira carta de Paulo aos de Corinto. E agora vos mostrarei um caminho muito superior. Mesmo que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o prato que retine. E mesmo que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e tivesse todo o conhecimento, e mesmo que tivesse fé suficiente para mover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. E mesmo que eu distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres e entregasse meu corpo para ser queimado, mas não tivesse amor, nada disso me traria benefício algum. O amor é paciente, o amor é benigno, não é invejoso, não se vangloria, não se orgulha, não se porta com indecência, não busca os próprios interesses, não se enfurece, não guarda ressentimento do mal, não se alegra com a injustiça, mas congratula-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais é vencido, mas havendo profecias serão extintas, havendo línguas silenciarão, havendo conhecimento desaparecerá, porque parcialmente conhecemos e parcialmente profetizamos. Mas quando vier o que é completo, então o que é parcial será extinto. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança, mas assim que cheguei à idade adulta, acabei com as coisas de criança. Porque agora vemos como por um espelho de modo obscuro, mas depois veremos face a face. Agora conheço em parte, mas depois conhecerei plenamente, assim como também sou plenamente conhecido. Portanto, agora permanecem estes três: a fé, a esperança e o amor, mas o maior destes é o amor. A igreja de Corinto vivia uma cidade extremamente próspera, mas também imoral e idólatra. E, na verdade, a experiência dos crentes em Corinto era tal que alguns deles tinham muita dificuldade em permanecer fiéis à vontade do Senhor em suas vidas. As dificuldades muito grandes daquela igreja são citadas de maneira concentrada dos capítulos 1 a 6 desta primeira carta. Os problemas de Corinto, na intimidade da vida dos irmãos, eram tais como as divisões, as desordens, inclusive no culto, as dificuldades sérias na vida das famílias, a licenciosidade e a imoralidade. E eles, por uma questão de orgulho, buscavam dons espetaculares que levavam, pensavam eles, a que o povo em geral pensasse deles mais do que realmente eles eram. Eles se envaideciam tantas vezes por causa de seus dons espetaculares apresentados no ambiente da igreja. É nesta carta que o apóstolo Paulo, seguro, mas muito amável, usado por Deus, envia esta carta para inspirá-los e motivá-los a encontrar e trilhar o caminho melhor, o caminho do Senhor. O texto que li é uma joia preciosa e enfatiza o dom do amor que todos necessitamos para que possamos cumprir o mandamento supremo, o mandamento do amor, segundo Jesus. Sim, Jesus, ao responder a pergunta de um doutor da lei, segundo lemos em Mateus capítulo 22, versos 36 em diante, ele disse assim, quando o mestre da lei perguntou, mestre, qual é o maior mandamento da lei? Procurando confundir Jesus, Jesus respondeu prontamente, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Há várias coisas importantíssimas neste capítulo, neste texto lido,
Mas eu quero trazer para os irmãos a lembrança de que a Bíblia enfatiza o amor. E quando nós vamos ler agora estes textos a respeito do amor, todos eles no Novo Testamento, nós devemos permitir que a palavra de Deus fale profundamente aos nossos corações, porque a palavra de Deus é a verdade divina que fortalece e nos ajuda a andar nos caminhos do Senhor. Eu quero ler alguns textos. O primeiro deles é a lembrança do texto já lido, que é no capítulo 13, portanto, da primeira carta de Paulo de Corinto, mas versos 1 a 3. Mesmo que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como metal que soa ou como o prato que retine, só barulho. Mesmo que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios, e tivesse todo o conhecimento, e mesmo que tivesse fé suficiente para mover montanhas, se não tivesse amor, nada seria. É importante reconhecermos que ele está falando sobre fé, mas sem amor, porque é uma possibilidade também. E no verso 13, mesmo que eu distribuísse meus bens para o sustento dos pobres e entregasse o próprio corpo para ser queimado, sem amor, nada disso me traria benefício algum. E nós sabemos que não apenas benefício para aquele que desse o seu próprio corpo para ser queimado, mas benefício para ninguém, porque a beneficência sem amor confunde e perturba a vida dos homens. Mas não apenas Paulo trata a respeito deste. Apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 4 e no verso 8, diz algo extremamente interessante a respeito deste assunto. Ele diz assim: antes de tudo, tende profundo amor uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. O apóstolo Paulo, novamente, quando escreveu aos de Éfeso, no capítulo 5 e no verso 2, ele disse assim: e andai em amor, como Cristo, que também nos amou e se entregou por nós, a Deus como oferta e sacrifício suave. Então nós vemos que Pedro fala, mas quando o apóstolo Paulo aqui em Efésios fala a respeito deste assunto, ele diz: e andai em amor como Cristo. Então ele cita o exemplo de Cristo. E o próprio Senhor Jesus Cristo, segundo lemos no Evangelho de João, e no capítulo 13, a partir do verso 34, nos diz assim: eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros, e nisto todos saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E novamente o próprio Senhor Jesus, no capítulo 15, versos 9 em diante, assim se expressou: como meu Pai me amou, assim também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se obedecerdes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos tenho dito essas coisas para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja plena. E o meu mandamento é este: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas eu vos chamo amigos, pois vos revelei tudo quanto ouvi de meu Pai. Não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós e designei a ir e dar fruto, e fruto que permaneça, a fim de que o Pai vos conceda tudo quanto lhe pedirdes em meu nome. E isto vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Isto para mostrar nestes textos que a Bíblia enfatiza o amor, de importante que ele é.
Mas devemos reconhecer que há muitas ideias dar e generosamente por motivações indignas para controlar pessoas, para escravizar pessoas. Há certos grupos na sociedade que são mestres no dar para depois recolher algum benefício. Alguns outros acham que ter amor é ser absolutamente tolerante com erros, conivente com pecados alheios. Alguns até buscam fundamento bíblico para esta, entre aspas, porque não é amor, esta suposta expressão de amor. Certa feita, como pastor, eu procurei uma irmã, porque havia dificuldades muito grandes na vida da sua família, e quando eu sugeri a ela, amavelmente, que ela fizesse a vontade de Deus e confrontasse uma de suas filhas que tinha uma vida completamente diferente do que é a expressa vontade de Deus para a vida do ser humano, a vida de um jovem, ela desculpou-se assim: pastor, me desculpe, mas a razão porque eu nada tenho falado com a minha filha, que está de fato, pastor, neste mau caminho, é porque eu tenho grande amor por ela. Obviamente que sabemos que vivemos um tempo de grande tolerância, porque a nossa sociedade, nós vivemos nesta sociedade onde diz-se não há verdades absolutas. E o resultado de uma vida assim, num tempo de muita tolerância, é o que nós observamos, é a degradação da vida, como nós bem testemunhamos. O verdadeiro amor, nós sabemos, confronta. Na carta aos Hebreus está dito de maneira extremamente clara que Deus castiga e corrige aqueles que Ele ama. E a orientação é que nós, em nossas famílias, corrijamos aqueles que amamos, porque esta é a vontade de Deus. O verdadeiro amor, amados, é, sem dúvida alguma, o primeiro fruto mencionado, o fruto do Espírito Santo, na vida daquele que crê em Jesus. Gálatas 5, 22. E nós devemos amar o Senhor, como sabemos, de todo o coração, com a alma e com o entendimento. E há um texto preciosíssimo do apóstolo Paulo, em Romanos, que sempre me atinge de maneira muito forte. É aquele texto onde está escrito assim: o amor de Deus que foi derramado. É a segunda parte do texto. A esperança não causa decepção, visto que o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Lembremos-nos que o Espírito Santo já foi dado àqueles que confiam em Jesus, quando eles creram. É o que precisamente nos diz a carta do apóstolo Paulo aos de Éfeso, no capítulo 1 e no verso 13. Sabemos pelo texto inicialmente lido que o amor segundo Deus se manifesta em ações bem definidas. Aliás, esta é a parte mais conhecida e nós nos maravilhamos sempre com esta palavra de Deus. Dos versos 4 ao verso 7 da carta do capítulo que li há pouco. E diz assim: o amor é paciente, o amor é benigno, não é invejoso, não se vangloria, não se orgulha, não se porta com indecência, não busca os seus próprios interesses, não se enfurece, não guarda ressentimento do mal, não se alegra com a injustiça, mas congratula-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E no verso 8, o início: o amor assim jamais é vencido. Que preciosidade este amor! É amor que não é motivado apenas por possíveis recompensas. É amor que faz, que serve, mesmo quando há dificuldades no cumprimento deste dom de Deus. Eu li recentemente uma história para mim muito tocante, a história da família Alford, família da Inglaterra, que servia em um dos países da África há alguns anos atrás. Quando esta família estava servindo na África, por causa de uma doença
muito inesperada, o missionário, o pai da família, morreu. E a esposa e os filhos começaram a voltar para a Inglaterra, porque assim era naquela época, voltando de navio. Logo no terceiro dia da viagem, que duraria 2 semanas, ou quase 2 semanas, um dos tripulantes daquele grande navio sofreu um acidente. E o acidente que ele sofreu começou a desenvolver uma infecção muito terrível. Não apenas ele sofria, mas o próprio cheiro dele, por causa da infecção, era terrível. Então os seus colegas de tripulação o abandonaram completamente no convés do navio. E mesmo quando vinham para servir as refeições, faziam de longe, colocavam o alimento na ponta de uma tábua para não se aproximar dele, porque o quadro era horroroso. Mas a missionária, agora viúva, se condoeu dele. E no quarto dia, começou a tratar aquele homem sofredor. Ele continuava irado, ele dizia palavras grosseiras para aquela que o ajudava, mas ela durante toda a viagem fez assim, e com certeza não apenas o ajudou, mas também salvou a sua vida por causa dos cuidados, entre aspas, médicos, que ofereceu como seu serviço. Aquele que ama serve, mesmo em meio às dificuldades. Jesus fez assim. Ele demonstrou o seu amor em meio a grandes crises e grandes dificuldades. Na carta de 1 Pedro, no capítulo 2, versos 21 em diante, nós lemos assim: para isso foste chamado para amar, pois Cristo também sofreu por vós, deixando-vos exemplo para que sigais os seus passos. E ele não cometeu pecado nem engano algum foi achado na sua boca. Ao ser insultado, não retribuía o insulto. Quando sofria, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Jesus deixou-nos o exemplo nas questões da prática do amor. Então, à luz destas coisas, reconheçamos como é maravilhoso o amor, como faz falta o amor no nosso mundo, como fazia falta o amor na vida de Corinto e particularmente da igreja de Corinto, porque onde não há amor, o pecado é abundante e destrói vidas. As vidas são desperdiçadas e na igreja, onde falta amor, não há testemunho vibrante do poder e da graça de Jesus Cristo. 1 Coríntios 13 nos ajuda a reconhecer, nos leva a reconhecer qual a fonte do amor verdadeiro. Naturalmente que a fonte do amor não está no homem natural. Sem Deus, todo o homem é egocêntrico, é invejoso, se irrita, suspeita. O homem natural não tem amor. Deus é a fonte de amor. Devemos nos lembrar claramente do texto de 1 João, no capítulo 4, versos 7 a 10. 1 João, capítulo 4, versos 7 a 10, que diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus. E aqui vem a expressão que quero salientar, porque Deus é amor. Deus é amor. Quem busca e se entrega a Deus, ama como Deus nos amou. Ele é o nosso exemplo e ama auxiliado
pelo Espírito Santo de Deus. Em 2 Pedro, no capítulo 1, versos 3 e 4, nós aprendemos que aqueles que nos entregamos a Deus por meio de Jesus Cristo, participamos da própria natureza de Deus, por causa da nossa união vital com Ele. E Ele continua nos aperfeiçoando cada dia, para que possamos viver a sua vontade no tocante ao amor que devemos ter uns pelos outros, não apenas na igreja, mas uns aos outros, como seres, como indivíduos, em qualquer lugar em que nós andemos. Mas ainda, o texto inicialmente lido, 1 Coríntios 13, tem algumas afirmações muito importantes, das quais eu quero ainda salientar. O verso 13, que é o último verso deste capítulo, onde está escrito: portanto, agora permanecem estes três. Aí são citados a fé, a esperança e o amor, mas o maior destes é o amor. O que o texto claramente diz é que o amor é o dom superior. Esta é a última afirmação e ela é tão clara. Os três dons, fé, esperança e amor, permanecem. Isto quer dizer que jamais eles deixam de existir. Estes três dons são para o tempo e para a eternidade. É o que o texto diz. Estes três dons são fé, esperança e amor. Mas nós temos aqui uma curiosidade, é que o texto diz também, mas o maior destes é o amor. Paulo, sem dúvida, conhece a importância da fé. Sem fé, diz-nos o autor de uma das cartas do Novo Testamento, é impossível agradar a Deus. Sem fé, não há a aceitação da graça do Senhor Jesus Cristo. O texto de Efésios é claro: pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. O apóstolo Paulo, nas cartas de Romanos e Gálatas, exalta muito a fé, o poder da fé, o valor da fé. Mas o amor é superior, ainda nos diz o texto. Mas o amor é superior, mas apesar disto, o amor é superior, mas não é o amor que faz com que nós experimentemos a paz com Deus. Isto é ofício da fé. Pela fé nós somos conectados com Deus e aceitamos a graça que nos salva. Mas o amor não existe sem a fé. E não há competição entre fé e amor, absolutamente. Não há competição entre esperança e amor. Paulo não imaginou que um homem tem fé, outro tem esperança e outro tem amor. As virtudes citadas, que são eternas, são inseparáveis. Observemos também que a esperança, que é a expectativa confiante, jamais deixará de existir. Em toda a eternidade nós manteremos a esperança em Deus. Ainda mais experimentaremos esta esperança na sua própria presença, quando teremos a confirmação de que vale a pena, não apenas valeu, vale a pena confiar no Senhor. Mas ainda assim, o texto nos diz no verso 13, na parte final, que o maior destes é o amor. Talvez os amados tenham alguma vez na sua vida, tido o desejo de se aprofundar um pouco mais a respeito desta questão e tenham perguntado, como eu tenho perguntado algumas vezes, por que o maior destes dons é o amor? Amados, eu quero citar algumas coisas que são uma explicação para esta afirmação, mas o maior destes é o amor. O amor é maior porque amor é atributo essencial, é âmago do caráter divino. O texto que já li em 1 João capítulo 4, verso 8, a parte final diz assim: Deus é amor.
O amor é maior porque fé e esperança dependem do amor, mas ainda, aqui nós temos a palavra de que o amor é maior do que a fé e a esperança. Sem amor não há fé. Fé sem amor dá só em religiosidade e um exercício ritualístico e vazio de significado. E é uma possibilidade lamentável tentar ter a fé sem de fato amar. Sem amor também não há esperança, a esperança genuína. Esperança sem amor é uma impossibilidade. Como eu poderia esperar aquilo que eu nem desejo e não amo? Ainda, o amor é a experiência que dá valor às nossas atitudes e ações, para que seja um real cumprimento da vontade de Deus. Para esta afirmação, nós temos que nos firmar nos 3 primeiros versos do texto básico da mensagem desta manhã. Sim, desculpem, nós temos que observar que o amor tem de estar presente, e o amor, quando está presente, ele nos leva a experimentar estas verdades tão maravilhosas, a benignidade, o abandono da inveja, o abandono da vanglória e do orgulho, o abandono de nos portarmos com indecência e buscarmos nossos próprios interesses. O amor é que faz com que nós não nos alegremos com a injustiça, mas sim com a verdade. É o amor que permite com que nós soframos em nome do amor, que nós continuemos a crer. Notem a conexão com a fé e a esperança. Que nós continuemos a esperar. O amor faz com que nós esperemos e suportemos o que é necessário para que a vontade de Deus se cumpra, não apenas no tempo, mas na eternidade também em nossa vida. O grande teólogo Calvino, de passado remoto, ele escreveu assim: o amor é maior porque fé e esperança são experiências pessoais, intransferíveis, mas o amor é uma experiência compartilhada. A fé e a esperança beneficiam sim e muito o possuidor, mas o amor é superior, porque o amor beneficia o possuidor e abençoa também os outros. O amor requer sempre o outro como objeto, não pode ser contido em si mesmo. Amados, que ensinamento precioso para nós. A pergunta que deve vir agora é a seguinte: estamos nós à luz do valor tão superior do amor? Temos cultivado o amor em nossas vidas? Temos cultivado o amor em nossas vidas? É necessário cultivarmos. Nós devemos cultivar a fé e a esperança, mas porque o amor é superior, temos de dar um valor todo especial e temos de exercitar este amor. O apóstolo Paulo, escrevendo ainda aos de Corinto, no capítulo 16, verso 14, escreveu uma frase sucinta, mas preciosíssima. É conclusiva: fazei tudo com amor. Sigamos o amor, sigamos o exemplo do apóstolo Paulo, sigamos o exemplo de Jesus, o Senhor e Salvador de nossas vidas. Se já somos do Senhor, cumpramos esta ordem, sim, porque é mandamento. Lembrem, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Mas existe grande possibilidade que pessoas que ainda não se entregaram a Jesus e não experimentam o amor verdadeiro, revelado no próprio Senhor Jesus, estejam desejosos de experimentar esta segurança de que nos fala o apóstolo Paulo. Quem sabe, pessoas assim gostariam de amar como Deus ama, amar como a palavra de Deus diz, o Espírito Santo nos ajuda a amar. Você ainda não tem experimentado isso.
Você está ainda muito longe de amor paciente, benigno, não invejoso, que não se vangloria, não se orgulha, que não se porta com indecência, que não busca os seus próprios interesses. E você quer, e você deseja isso. Quem sabe você está desejoso de ser amado por alguém, por pessoas à sua volta, como tão frequentemente ocorre em ambientes, no ambiente da igreja do Senhor Jesus Cristo. Você sabe o que precisa fazer para ter estas experiências que, quem sabe, você está acordando no seu desejo para estas possibilidades? É tão fácil. Você precisa reconhecer-se pecador ou pecadora, entregar-se a Jesus e começar a obedecer à sua vontade, sim, porque Jesus é Senhor. E quem é Senhor, nós devemos reconhecer que deve ter a autoridade e a oportunidade de mandar. E assim é quando nós nos relacionamos a Jesus. Ele manda na nossa vida. Nós reconhecemos que é necessário obedecer ao Senhor para que experimentemos as alegrias que são consequência deste preciosíssimo relacionamento. Amados, que a palavra de Deus, meditada e explicada hoje de manhã, tenha o efeito que Deus quer que tenha em nossas vidas. E que, reconhecendo a verdade e o poder da palavra de Deus, que nós nos entreguemos a Deus para o cumprimento da sua vontade e vivamos em amor. O apóstolo Paulo, verdadeiramente, não estabeleceu capítulos e versículos na sua carta. Capítulos e versículos foram um sistema para que cristãos pudessem facilmente encontrar textos fundamentais nas doutrinas da palavra de Deus e que, de fato, devem estabelecer a nossa crença e a nossa qualidade de vida por conhecer estes textos. Então, podemos dizer que o apóstolo Paulo não terminou a sua mensagem sobre esta questão do amor, dizendo: agora permanecem estes três, a fé, a esperança e o amor, mas o maior destes é o amor. É fácil entendermos que este tema para o apóstolo Paulo aqui vai adiante, ultrapassa o término do capítulo 13, porque o verso 1 do capítulo 14 diz assim, nós podíamos acrescentar: portanto, por causa do que foi apresentado, verdades, definições e ilustrações a respeito do amor, o verso é este: segui o amor e desejai intensamente os dons espirituais. Segui o amor, eu quero ressaltar, segui o amor e desejai intensamente os dons espirituais. Me permita, especialmente o dom do amor, porque é superior, porque é possível experimentar estes dons quando nos entregamos, realmente nos entregamos a Jesus. Oremos. Amado Deus, Tu nos conheces e sabes as falhas da nossa experiência pessoal. Tu sabes também, Senhor, o nosso desejo de viver mais e mais segundo a Tua vontade. Toca as nossas vidas. Ajuda-nos a reconhecer que é precioso termos fé e esperança, mas que precisamos buscar cada vez mais experimentar o amor que já implantastes no nosso coração. E nós pedimos, Senhor, que este amor não apenas nos alegre, porque nos alegra, não apenas nos beneficie, pois nos beneficia, mas que nós possamos, onde quer que andemos, falar a respeito do amor, o Teu amor em Cristo, e possamos testemunhar que há real possibilidade de experimentarmos estas verdades quando nos entregamos, realmente nos entregamos a Jesus. Se com aqueles que, tocados pelo Teu Espírito, se não desejavam antes, desejam agora viver o Teu amor.
Ajuda-nos, abençoa-nos a fim de que sejamos fiéis cumpridores da Tua vontade, cada vez mais, na medida em que, abandonando as coisas de menino, nós amadurecemos na fé, no conhecimento e na experiência de obediência ao Senhor. Abençoa-nos assim, porque nós oramos agradecidos no nome santo e poderoso de Jesus. Amém.